Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão a todos? Um abençoado domingo para todos vocês e vamos começar hoje mais uma escola bíblica dominical. Estou gravando essa videoaula para ser aplicada online, mas lembrando que as aulas também estão de forma presencial no templo da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas. E hoje nós vamos encerrar um ciclo que fizemos nesses 3 trimestres, nesses 3 meses, nesse trimestre, melhor dizendo. E interessante que esse ciclo ele tratou dos 3 últimos livros do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis e Êxodo nós traçamos e estudamos em lições anteriores. E essa lição específica desses 3 meses nós tratamos dos 3 últimos livros, Levítico, Número e Deuteronômios. Enquanto Levítico citava as leis, estabelecia leis religiosas, de rituais, de santificação e pureza do povo, no início da sua trajetória no deserto, Números traçou basicamente da organização da nação de Israel e do povo de Deus. Números, o nome do livro Números, remete ao recenseamento que estava começando a ser feito do povo de Deus. Lembrando que o povo de Deus, um povo escolhido lá atrás, passou 400 anos como servos, como escravos no Egito, e que esse povo escolhido de Deus foi resgatado por Moisés. Moisés conseguiu tirar do cativeiro todo esse povo, e aí eles chegavam em frente ao Monte Sinai, e lá o Senhor Deus começou a traçar para aquele povo tudo o que precisava para santificá-los. Eles estavam recebendo a lei de Deus, o que podia e o que não podia fazer. Infelizmente, em Números, no momento em que se estava se organizando a nação de Israel, a nação do povo de Deus, a rebeldia atacou o coração daquele povo, a murmuração atacou aquele povo. E eles, pela falta de fé e pela falta de fidelidade com o Senhor, eles acabaram pagando um preço. E esse preço foi ficar 40 anos, aproximadamente 38 anos, lotados no deserto, residentes no deserto, e não foram autorizados de atravessar as fronteiras e chegar na terra prometida, Canaã. A gente tem que lembrar que Canaã já estava sendo habitada por outros povos que não conheciam a Deus, povos pagãos, e que, pela infidelidade do povo de Deus, aquele povo escolhido, eles foram desobrigados, eles foram proibidos de atravessar a fronteira e chegar naquela terra, aquela terra que emanava leite e mel, aquela terra rica, extremamente fértil para o sustento daquele povo. Pois bem, ficaram 38 anos, quase 40 anos, rodando pelo deserto. O momento que eles receberam as leis em Levítico, em frente ao Monte Sinai, foi aproximadamente 1440 anos antes de Cristo. E o momento que eles se defrontaram, que eles estavam de frente a Canaã, em frente à planície do Jordão, do Rio Jordão, lembrando que o Rio Jordão ele é um rio que divide até hoje os estados de Israel e o estado da Jordânia. Então a planície, o Rio Jordão, divide esses dois países hoje. E na época, o Rio Jordão delimitava Canaã. De lá do Rio Jordão para frente era a terra prometida. E aquele povo
já estava todo alinhado em frente àquele rio. E aí chegamos no livro de Deuteronômios. O propósito do livro de Deuteronômios era recitar novamente a lei de Deus, colocar aquelas leis no coração daquele povo. Aquele povo que ficou 38 anos rodando pelo deserto. E aí nós estamos no ano de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Então saímos de 1440 antes de Cristo, lá em frente ao Monte Sinai, na península do Sinai, e agora estamos de frente a Canaã, em frente à planície do Rio Jordão, no ano de aproximadamente 1400. Passou-se aproximadamente 40 anos. E esse povo estava posto. E Moisés, muito idoso, 120 anos, ele sabia que ele não ia ultrapassar o Rio Jordão, ele não ia adentrar-se na terra de Canaã, porque Deus o proibiu de adentrar, e ele sabia que ele tinha que ficar daquele lado. E ele começa a reforçar todas as leis. Então, o momento do livro de Deuteronômios é reforçar o que é certo, o que é errado, o que é obediência, o que é desobediência, o que é rebeldia, o que é murmuração, descontentamento. E aí entramos nesse último capítulo do nosso livro, da EBD 13, que o título é Adoradores Obedientes a Deus. Ele vai estar nos últimos capítulos do livro de Deuteronômios, capítulo 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Nesse momento, depois da gente ter estudado os três livros, os três últimos livros do Pentateuco, estarmos nos últimos capítulos do último livro, que é o de Deuteronômio, a gente já entendeu que não nos pertence mais a rebeldia. A gente sabe que rebeldia não dá certo. O povo de Deus foi rebelde com Deus, com o Senhor. Não nos pertence mais murmurar, ser murmuradores, reclamões, questionarmos a Deus sobre sua vontade soberana. Não nos compete mais o descontentamento, mas sim a graça profunda de estarmos perante o Senhor. E não nos pertence mais uma adoração contaminada, mas sim apenas uma verdadeira adoração ao Senhor. E aí, nesses 4 pontos, a gente remete que adoradores são obedientes, os verdadeiros adoradores são obedientes a Deus. E aí, o primeiro tópico que a gente tem que analisar é a obediência, estilo de vida do verdadeiro adorador. Quando nós recebemos uma lei, qualquer lei que existe, qualquer norma que existe lá fora, nós temos duas alternativas: obedecê-las por medo, porque nós tememos a repercussão negativa de não cumprirmos aquela lei, ou nós obedecermos essa lei porque nós acreditamos nela. O povo de Deus, naquele momento, de frente à planície do Rio Jordão, estava nesse dilema também. Eles obedeceriam a lei por medo, por coerção ou por propósito, por verdadeira consciência. É importante a gente imaginar na nossa vida cotidiana que é muito mais fácil quando a gente obedece uma lei porque a gente acredita nela, a gente obedece uma regra de trânsito porque a gente acredita nela, a gente obedece uma normativa que existe do poder público, e quando a gente obedece essa lei, essa norma, essa vigência estabelecida, quando nós acreditamos nela
e fazemos e a seguimos ela de forma prazerosa, porque nós sabemos que é bom, não só para nós, mas como para toda a as pessoas em volta de nós, isso se torna muito mais prazeroso. A obediência acaba sendo natural. Quando obedecemos uma circunstância dessa, a gente se vê motivado naturalmente. O nosso coração, ele está já com aquilo gravado e nós sabemos que a gente tem que obedecer. Por exemplo, você está uma lei típica de trânsito, quando a gente acredita numa placa de sinalização de trânsito dizendo que eu só tenho que trafegar naquela estrada até 60 km por hora, é que nós acreditamos que aquela placa está fazendo certo. E ela está remetendo para nós uma lei de trânsito que vai nos proteger e vai proteger os outros. Quando a gente tem essa consciência de obediência dessa lei, a gente faz com maior naturalidade. A gente não questiona, a gente não murmura, a gente não fica com descontentamento. A gente obedece com naturalidade. E aí que Deus está provocando aquele povo que ele escolheu para que a adoração e a obediência da lei, a obediência da palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é natural. Quando nós acreditamos que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma verdadeira revelação divina, verdadeira revelação que Deus está trazendo para nós nos dias de hoje, inclusive, a gente obedece aquilo com total naturalidade. Quando temos essa fé, quando nós acreditamos nisso, a gente entende e a gente obedece com total naturalidade e com total motivação possível. E aquele momento, em frente à planície do Rio Jordão, Deus estava, mediante Moisés, relatando novamente as leis para que aquilo entrasse realmente no coração de Deus. Se a gente ler esses últimos capítulos do livro de Deuteronômio, a gente vai ver que o que temos que fazer é bom, vai nos santificar, vai nos abençoar, mas se fizermos errado, o contrário, isso vai ser uma maldição. Se a gente acreditar que isso realmente é bom, isso realmente nós vamos cumprir de forma natural e boa. No entanto, aquele povo de Deus que iria adentrar a Canaã, iria ultrapassar o Rio Jordão, a planície do Rio Jordão, ele iria desobedecer a Deus. Ele iria questionar a Deus lá na frente novamente. Iria ser novamente murmuradores. Iriam de novo estar descontentes com as circunstâncias. E aí a gente tem que entender que aquele povo de Deus que estava sendo purificado por Deus, ele iria entrar em contato com culturas diferentes, culturas cananeias, pagãs. E aquilo iria causar um impacto negativo na sua vida, na vida daquele povo de Deus. E aquilo ia abalar profundamente a adoração daquele povo e a fé daquele povo. Eles iriam confrontar ou distinguir uma mensagem revelacional, que é o que existe para nós hoje, em contradição à mensagem circunstancial. É o que nós vemos hoje nas igrejas atuais. A gente começa a adotar um espírito de vida mundano nas nossas práticas cristãs e a gente começa a deixar de lado aquela mensagem
revelacional, que revela a vontade de Deus frente a uma mensagem de circunstâncias, uma mensagem que aparece nesse pós-modernismo para os cristãos de hoje, para a igreja de hoje. Aquela mensagem de conveniência. Você vai ser feliz aqui nesse mundo. Você não vai buscar aquela revelação divina da salvação eterna. Você vai buscar o que é bom hoje. Aquela cultura do hedonismo. Tudo pelo prazer. Tudo pela minha vontade própria. Para agradar os meus sabores. E não querer enfrentar certos dissabores para buscar a vida eterna. E é isso que nós estamos enfrentando hoje, como o povo de Deus enfrentou naquele momento de problemas. Ele colocou na vida deles aquelas práticas pagãs daqueles povos cananeus, e nós estamos hoje naturalmente como igreja adotando práticas mundanas pós-modernas. Nós estamos colocando em nosso seio de vida circunstâncias do mundo que oferece. E aí a gente troca a glória de Deus pela glória da criatura, que é o homem. Hoje a gente vive num mundo antropocêntrico, como o homem é o centro do universo, e não mais Deus. Isso é completamente errado, e isso pagaremos um preço alto, pois Deus é o único e exclusivo Salvador, e é o Todo-Poderoso, e é o centro de todo o universo. Ele fez o universo. O universo coexiste graças a Ele. Ele veio primeiro que tudo. Ele sempre existiu. E aí a gente chega no finalmente, e a gente tem que entender que hoje, a igreja de hoje, uma mensagem que nós temos atualmente, uma mensagem de hoje sobre esse tema de Deuteronômio, desse último livro do Pentateuco, nós temos que levar que a igreja de hoje ela está muito mais voltada para o mundanismo e diferencia daquela igreja que Jesus Cristo colocou aqui na terra, que é aquela igreja com pureza, com santidade e com reverência total ao Senhor. Moisés, nesse momento, encerra sua jornada, olhando para Canaã e sabendo que não ia atravessar o Rio Jordão. Mas ele estava totalmente grato e feliz, mesmo sabendo que ele não poderia aproveitar de Canaã, mas ele estava grato com seus 120 anos por estar de frente e poder ver a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para aquele povo. Ele estava totalmente grato. Ele poderia ter buscado a murmuração, ele poderia ter buscado a amargura por ter sofrido tanto esse trajeto até chegar lá, mas não. Ele recitou um cântico de louvor e de gratidão a Deus. Agradeceu ao nosso Senhor Deus sobre todas as coisas. Agradeceu por trazer aquele povo naquele local. E aí ele encerra a sua jornada de vida com 120 anos, fazendo o que Deus tinha feito como propósito para ele. Nós hoje, como igreja, século 21, temos que entender que a gente tem que abandonar o mundanismo, abandonar a murmuração, a rebeldia e acreditar no verdadeiro Deus, no único Deus exclusivo, que Ele adota para a nossa vida pureza, santidade, obediência, reverência ao Senhor Deus. E que essas leis que temos recebido do Senhor sejam leis que estejam gravadas
no nosso coração e que obedecemos-as por vontade própria e não por coerção e não por medo, e sim por vontade, porque acreditamos que aquela obediência faz bem a nós. E aí encerramos essa lição dos três últimos livros do Pentateuco e trazemos a nós essa reflexão deste domingo. Portanto, agradecemos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, que nos trouxe até aqui, nesta igreja, para podermos adorá-lo. Sabemos das leis de Deus. Jesus Cristo reforçou as leis de Deus naquele momento. Sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos o que é prejudicial e o que não é prejudicial. E agora nós temos plena consciência de que obedeceremos ao Senhor Deus não por medo, mas sim por boa vontade e boa fé. É isso que agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.